Excelente manhã de terça-feira a você, a quem está na nossa companhia aqui no Jornal Gente. A gente fala ao vivo aqui do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Isso porque o presidente Lula passou, então, esses últimos dias de feriado, também o último fim de semana aqui na capital federal, sem compromissos oficiais, descansando e se preparando para esta primeira viagem internacional do ano. Lula começa, então, hoje esta viagem que será justamente para o continente africano. O presidente ele deixa aqui o palácio, deixa o Brasil no início da tarde de hoje e chega na madrugada desta quarta-feira no Egito, onde ele fica até quinta-feira. É uma viagem, uma etapa, então, dessa viagem bem rápida, porque logo na sequência, então, depois, na quinta-feira, o presidente vai continuar esta viagem para a Etiópia. E segundo o Itamaraty, Pedro, essa viagem, então, essas duas viagens, então, que vão acontecer ao longo desta semana, elas têm como objetivo fortalecer os laços do Brasil com esses dois países, então, que ficam no continente africano, porque esses dois países recentemente entraram também, começaram a fazer parte do BRICS. E a ideia, então, é desse fortalecimento das relações e também do comércio com esses países, tendo ali uma agenda comum. E entre os tópicos de discussão que deverão entrar na pauta, então, dessa viagem nos próximos dias, a gente pode citar, por exemplo, aí o combate à desigualdade, o combate também à fome, a questão da pauta verde, que entra muito na agenda brasileira neste ano de 2024, como, por exemplo, transição energética e também mudanças climáticas. Uma outra questão importante, Pedro, de acordo ainda com o Ministério das Relações Exteriores, é que o destaque da visita ao Egito é para a celebração de 100 anos de relações diplomáticas entre os países. Também ali, de maneira estratégica, ampliar essas relações com o Egito, esse diálogo que acabou ganhando força e aumentando ao longo dos últimos meses, quando a gente acompanhou então as negociações para a saída de brasileiros que estavam na faixa de Gaza ali, pela saída então pela fronteira de Rafah com o Egito, toda essa negociação que aconteceu então com o Egito para facilitar então essa saída desses brasileiros que estavam na faixa de Gaza no conflito ali que acontece na região. Uma outra questão também citada pelo Itamaraty é que há uma expectativa de aumentar ali a questão de exportação de carne bovina envolvendo o Brasil e o Egito. Já na Etiópia, então, essa segunda parte da etapa da viagem do presidente Lula nessa semana, ele vai participar como convidado da cúpula de chefes de Estado que vai acontecer lá. O Brasil não faz parte oficialmente dessa cúpula, mas o presidente acabou sendo convidado e deverá, de fato, aí marcar presença nesse evento, nesta cúpula. E há também a expectativa ainda de diversas reuniões bilaterais que ainda não foram confirmadas pelo governo brasileiro. E tem também uma outra expectativa também de fortalecimento do comércio com a Etiópia. Lembrando, Pedro, que 2023 foi um ano que, de fato, o presidente Lula acabou ali fazendo um esforço um pouco maior em relação a essas viagens internacionais. Ele que chegou a dizer em diversos momentos que essas viagens que ele fez para fora do Brasil no ano passado, elas foram necessárias para incluir novamente o Brasil no cenário internacional e que o foco deste ano de 2024 será de viagens pelo Brasil. Ele que já começou esse giro pelo Brasil no início de janeiro, fez um giro pelo Nordeste, não à toa, porque em 2022, nas eleições presidenciais, o Nordeste deu quase ali 70% dos votos válidos ao então candidato Lula, que disputava as eleições com Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição. Também já passou por Minas Gerais, que é o segundo maior reduto eleitoral que a gente tem aqui no Brasil, muito importante também para o presidente Lula, e a expectativa é de que ele passe por Santa Catarina também, agora nas próximas semanas, em busca de fortalecimento também da legenda do PT, e não apenas para lançamento de obras e participação em eventos nos estados e também aqui no Distrito Federal, mas também para fortalecer a questão do próprio Partido dos Trabalhadores visando as eleições municipais, para evitar aquele mesmo resultado de 2020, quando pela primeira vez desde a redemocratização o PT não conseguiu eleger prefeitos nas capitais do Brasil. Por isso, então, que o esforço neste ano, além de lançamento de obras do PAC, esse esforço está voltado, então, para as eleições municipais, mas, claro, algumas viagens internacionais como esta que começa hoje, elas vão acontecer ao longo do ano. Eu volto com você.
Ô Pedro, bom, essa viagem do presidente faz lembrar que em 14 meses de governo ele passou 2 meses fora do país, né? A gente viu que, aliás, esse cálculo, essa constatação se deu já lá enfim, antes mesmo de se concluir o primeiro ano de gestão, né? E a gente vê que o presidente esteve em um número maior de países do que estados, né? Do país que o elegeu. Acho que o presidente, como todo chefe de governo e chefe de Estado, tem obrigações enfim, em se colocar no contexto internacional, sem dúvida nenhuma, mas ele foi eleito para governar exatamente e resolver os problemas que são muitos aqui no nosso país, né? Viajar à Etiópia e também ao Egito, não sei até que ponto isso ajuda na solução desses problemas, mas de qualquer maneira é bom lembrar ao presidente que ele precisa mesmo bater pernas e bater asas dentro do Brasil. Verdade, Cláudio.